Saudações a todos, motores ligados. Vamos aí para mais uma etapa dessa nossa jornada, dessa nossa viagem rumo ao conhecimento, né? Jornada atípica, sabendo mais sobre neurotipicidades, neurodivergências, compartilhando experiências e aprendendo. E dessa vez vamos adentrar aqui no universo da avaliação neuropsicológica, como descobrir, nossa, meu filho, ele é diferente, a escola pediu para que eu fizesse uma análise para tentar descobrir se ele tem TDAH, ele pode ser autista. Bom, nós vimos aí no episódio anterior que o TDAH ele é uma comorbidade. Alguns autistas possuem TDAH, outros não possuem, mas também o TDAH ele pode se apresentar sem o autismo. Quem vai definir, quem vai descobrir com precisão o que a criança tem ou não tem de diferença, né, junto com as outras crianças com marcos de desenvolvimento considerado padrão, é a neuropsicóloga, né? O profissional que vai fazer essa investigação minuciosa. Ele tem capacidade, né? Ele tem uma formação, ele tem experiência, ele está habilitado para fazer essa investigação e também dar o parecer no final. E aí, nós temos hoje como uma das convidadas, temos duas convidadas hoje, mas a nossa convidada ilustre aqui, mais do que especial. As duas são convidadas especiais, mas a gente tem um fã-clube lá no nosso grupo do Conversa Entre Atípicos, que é a nossa neuropsicóloga querida, Josélia Toledo. Muito bem-vinda, Josélia. Estamos aqui ansiosos para aprender um pouquinho mais como proceder. Se falaram que meu filho pode ser autista, ou a escola pediu para investigar, ou nossa, os parentes estão dizendo que meu filho é diferente, é estranho. Caramba, e agora? Como é que eu descobri? Eu não estou vendo nada de diferente aqui, parece que meu filho é normal, só é o jeitinho dele. E aí? Como é que eu faço? Josélia, o tempo é seu. Olá pessoal, boa noite. Estou muito feliz, muito honrada em poder falar com vocês e espero poder somar um pouquinho mais no conhecimento de cada um. Gente, primeiro deixa eu me apresentar. Meu nome é Josélia Toledo, sou psicóloga e neuropsicóloga. Eu tenho 3 filhos, presta bem atenção nisso. O Guilherme tem 27 anos e eu adotei ele em Manaus, no Amazonas, com 3 dias. Não vou falar por ordem de nascimento, mas por ordem de chegada, tá? Aí o Ícaros tem 15 anos e eu pari o Ícaros, assim, numa surpresa repentina, porque eu não podia engravidar, eu não levava a gravidez adiante e, de repente, o Ícaros veio. Ele tem 15 anos agora. A Camila foi a última a chegar, mas é a filha do meio. A Camila tem agora 21 anos e ela foi adotada com 14 anos. Então eu quero que vocês prestem atenção nas coincidências de Deus. Os 3 são autistas. Guilherme, Camila e Ícaros. Não são da mesma família, não tem a parte biológica. Deus juntou esse povo comigo. Eu estou dentro do fenótipo ampliado do autismo. Chupa essa manga, gente. Então, para vocês entenderem que quando as coisas são para ser, são. Então, eu quero que vocês primeiro pensem assim. Eu recebi o meu diagnóstico adulto.
poxa, poderia ter sido tão diferente a minha vida, poderia isso, poderia aquilo. Sim, gente, poderia, mas não foi. Então, o principal é o que vai ser, a partir do momento que você recebeu o teu diagnóstico para frente, tá? Porque todas as coisas acontecem quando é o momento de acontecer. Não é assim? Olha só o meu exemplo e vamos seguir nesse novo caminho pós-diagnóstico, porque a maioria das pessoas que estão me ouvindo, eu tenho certeza que receberam o diagnóstico já adultos ou adolescentes. Então agora eu quero falar com vocês sobre os principais sintomas do autismo na criança, primeiramente, tá? Por quê? Para vocês ficarem de olho no sobrinho, no filho do amigo, no filho de vocês, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que qualquer atraso no desenvolvimento da criança precisa ser investigado. Tem gente que ainda usa aquela frase, né? Cada criança tem seu tempo. Não, gente, não é assim, não. Existe um estudo muito sério, depois foi revisto esse estudo, feito revisão. Então, não há dúvida nenhuma que existem os marcos de desenvolvimento. Os marcos de desenvolvimento são uma idade mais ou menos equiparada entre todas as crianças daquela idade para o desenvolvimento de algum comportamento ou alguma ação. A investigação já deve começar durante a gravidez. Na gestação, a mulher pode desenvolver algumas doenças venéreas que podem afetar o desenvolvimento da criança. Existe uma doença venérea em específico que eu não vou ousar falar o nome da bactéria. Eu sou disléxica, gente, mas mesmo que eu não fosse, acho que eu não conseguiria falar o nome dela. Depois a gente dá escritinho para vocês, se vocês quiserem pesquisar. Gente, essa bactéria, ela pode sim fazer uma alteração no córtex frontal do feto e causar, então, vários problemas no neurodesenvolvimento, inclusive o autismo. O comportamento dos pais também deve ser observado durante a gravidez. Por quê? O profissional que esteja treinado para isso, que esteja atento a isso, nas consultas de pré-natal, já vai conversar com o pai, com a mãe e vai ali já ver se tem alguma necessidade de ficar investigando essa criança desde os primeiros dias de vida. Diagnóstico precoce, gente, deveria ser considerado aquele que é diagnosticado no peito da mãe, quando a criança ainda está sendo amamentada. A amamentação, ela também é um momento de investigação. O bebê, quando ele está mamando, ele deve interagir com a mãe. A mãe não deve ser simplesmente a sua fonte de alimentação. Então, o bebê deve olhar para a mãe, deve dar aqueles beliscãozinhos, passar a mão no peito da mãe, tentar pegar o cabelo da mãe. Esse tipo de coisa é interação social. Primeiro objeto de interação social que o bebê tem é com a sua mãe. Então, esse momento deve ser bem investigado. Mas voltando, vamos seguir um cronograma, senão eu me perco. Quando o bebê nasce e tem aquela doença icterícia amarelão, tá? Também pode causar o autismo. O queijo? Como assim? Quando a criança está com icterícia, existe uma substância que se chama bilirrubina, tá? Que vai do fígado, e a bilirrubina, ela é muito sacana. Ela consegue romper a barreira hematoencefálica e entrar no cérebro. Ela pode entrar no cérebro e fazer modificações. Ela vai
ela como se fosse um ácido, ela vai fazendo ali um estrago na constituição do cérebro. E entre outros problemas que ela pode causar, está o autismo quinictério, que é o autismo provocado pela bilirrubina. Então, icterícia não é dado muita preocupação. Os pais falam, nasceu amarelinho, ou lá pelo 7º, 8º dia ficou amarelinho, vamos colocar um pouquinho no sol aqui, né? Tudo bem. Não. Precisa ir ao pediatra, porque o pediatra que vai ver se pode fazer um banho de luz caseiro, se precisa fazer no hospital com internação, ou se precisa ir lá todo dia tomar 20, 30 minutos de luz, ok? Então, a icterícia, ela precisa ser levada bem a sério, gente, tá? Outro comportamento que a gente espera do bebê é que ele faça contato visual. A partir de 15, 20 dias, o bebê já começa a enxergar mais longe um pouco, tá? Mas mesmo recém-nascido, ele enxerga, mesmo que meio, turvo, ele enxerga 20 centímetros tranquilamente. Então, quando a mãe mexe alguma coisa perto do rosto do neném, ou quando ela vem perto conversar, ou quando ela vai dar um beijinho na testa do neném, esse momento o neném precisa interagir. E quando ele vai ficando maiorzinho, ele precisa ter uma interação social com a mãe ou com outras pessoas da seguinte forma. Então, sabe aquela brincadeira que a gente fala, cadê o nenê? Cadê o nenê? Olha aqui, né? E daí tira a mão da frente do rosto. O nenê tem que achar isso o máximo, ele tem que achar isso muito legal. Então, ele tem que ter uma reação. Se ele não tem uma reação, já precisa ser investigado também. O bebê, ele precisa seguir a mão da mãe. Se a mãe fizer isso, ele já tem 3 meses. E ele não segue a mão da mãe, precisa ser investigado, tá? Aí tem os marcos de desenvolvimento, que são os ditos mais importantes, que é o quê? Se arrastar, levantar pescoço, andar, mas depois, né? Engatinhar. Tem todos os marcos de desenvolvimento que a criança tem que acompanhar mais ou menos ali certinho. Observar como a criança engatinha também é muito importante. O engatinhar correto é com o joelhinho no chão, mãozinha no chão. Tem criança que ela engatinha sentada. Tem criança que coloca uma perninha esticada para trás e a outra com o joelho. Tem criança que engatinha o caranguejo de lado. Não quer dizer exatamente que a criança que se comporta dessa forma tenha algum problema do neurodesenvolvimento, mas é um alerta para que seja investigado, ok? Vamos falar mais organizadinho os marcos de desenvolvimento que o bebê deve ter a partir do 1º mês até 1 aninho, tá? Vai ser um pouquinho monótono, mas é necessário. Então, no 1º mês, como eu falei para vocês, o bebê precisa observar um rosto que esteja a 20 centímetros dele. Isso já nos primeiros dias, tá? Reagir ao som. Então, acontece algum barulho ou a mãe chama e o bebê fica mais alerta. Pode ele olhar naquela direção ou não, mas ele tem que fazer alguma reação ali de que escutou. Eleva a cabeça. Então, se você coloca o bebezinho de bruço, não é para deixar o bebê dormir de bruço, pelo amor de Deus, tá? Só bebê de bruço é só quando a gente está olhando. Então, o bebê tem que ficar com a barriguinha para cima, que é mais seguro para ele, mas essa é outra história. Então, se ele fica de bruço, ele eleva a cabeça, ele ergue a cabecinha. Postura, a barriga para cima, como eu falei, pernas e braços fletidos, cabeça lateralizada. Essa é a postura que o bebê deve se sentir confortável no 1º mês. E é mais seguro para ele também, tá? 2º mês.
Sorriso social, olha lá, ó, que importante, gente, já tem que começar o sorriso social entre o primeiro e o segundo mês, tá? Então, quando estimulado, a criança deve esboçar um sorriso. Tem uns bebês que já, nessa época, já dão as gargalhadas. O bebezinho muito novinho, ele fica com as mãozinhas fechadas. Conforme vai desenvolvendo a parte neuromotora, a parte de coordenação do bebê, ele vai abrindo as mãozinhas, ele passa mais tempo com as mãos abertas. E ele só fecha a mão quando ele está com fome, tá? Então, o bebê, a partir do segundo mês, tem que fechar as mãozinhas somente quando está com fome. É um sinal de comunicação com a mãe. E ele tem que começar a emitir alguns sons, tá? Chorar, fazer esse tipo de coisa que não é ainda uma sílaba, tá? Daí do terceiro e quarto mês, a criança precisa movimentar ativamente os membros, então aqueles chutinhos no ar, mexer as mãos, mexer os braços, responder ativamente ao contato social. Então aí o bebê já precisa olhar onde estão chamando, precisa segurar objetos, começa a emitir sons mais inteligíveis, né? O gugu, o dadá, esse tipo de coisa. Do terceiro para o quarto mês, a resposta tem que ser ativa, segurar objetos, emitir sons e levantar a cabeça com mais firmeza quando está de bruço. Do quarto aos 6 meses, o bebê precisa buscar ativamente objetos. Então, ele tentar pegar objetos, tentar pegar um móvel, ele tentar pegar um ursinho que a mãe ofereça. Ele tem que segurar esse objeto com, como que eu vou falar para vocês, com a intenção de pegar o objeto. Antes só colocava na mãozinha dele e segurava. Agora não, ele tem que estender as mãozinhas, os bracinhos, para conseguir pegar o objeto. E ele precisa também, gente, passar de uma mão para a outra o objeto que ele está. Duplicar frases. Frases não, desculpe, sílabas. Então, falar. Antes ele falava assim, dá, né? Sem sentido nenhum. Agora ele vai falar, dá, também sem sentido. Mas já vai duplicar as sílabas. Ou falar, go, também. E tem que sentar com apoio ainda, tá? Sentar com apoio. Quando ele está de 6 a 9 meses, ele precisa daí sentar sem apoio, brincar mais ativamente do esconde ali, aí achou que é aquele, cadê o bebê? Então, ele tem que rir da gargalhada, ele tem que tentar imitar também a mesma coisa, tentar colocar a mãozinha no rosto. Transferir objetos tranquilamente de uma mão para a outra, agora com mais destreza, né? Do 9 aos 12 meses. Ele tem que imitar gestos. Então, fala para o bebê, dá tchauzinho. O bebê tem que dar o tchauzinho. Faz um movimento de pinça para pegar as coisas menores. Produz jargão. Então, ele vai falar papai, mamãe, mas isso sem uma função. Ele não está chamando, quando ele fala papá. Ele não está pedindo papá. Ele está só falando papá. Aí quando ele vai chegando mais perto de 1 aninho, aí ele tem que começar a falar algumas palavras. Papai, mamãe, pelo menos de 3 a 5 palavras perto de 1 ano. E ele tem que ter engatinhado, né? Entre 9 e 10 meses ele tem que ter começado a engatinhar. E agora, 1 aninho, entre 1 ano e 1 ano e 4 meses, a criança precisa estar andando. Qualquer coisa que não esteja de acordo com esses comportamentos que eu falei para vocês, precisa ser investigado. Uma coisa muito importante que eu vou falar agora, que é o autismo regresso, retrocesso, retrógrado, que acontece como?
A criança, ela já tem algumas habilidades, então ela desenvolveu até 1 ano e 2 meses, todas as habilidades esperadas para a idade dela. Junto aos seus pares, tudo certinho. Aí, de repente, a criança começa a perder funções. Então, ela para de falar, ela volta a engatinhar, ela não consegue mais pegar um brinquedo como deveria e brincar como foi ensinado para ela. Enfim, os pais podem observar que a criança esqueceu funções, esqueceu os comportamentos, tá? E isso é um tipo de autismo. É importante, gente, vocês saberem que o autismo já existia, ele já estava lá, tá? Só que ele estava de uma maneira muito sutil e imperceptível. E quando houve essa primeira poda neural maior, porque assim, durante toda a nossa vida, nós vamos passando por podas neurais, tá? Então, o cérebro entende que está muito neurônio ali, corta alguns, que é para dar espaço para que as sinapses sejam melhores desenvolvidas, tá? Aí o que acontece? Nessa primeira poda neural, a criança pode perder neurônios que eram importantes, é uma poda neural errada, que acontece principalmente em quem já tinha o autismo, mas estava ali de um modo muito sutil, tá? Lá na adolescência, vamos dar um pulo aqui, vamos fazer essa criança crescer muito rapidamente. Lá na adolescência, entre 11 e 13 anos, mais ou menos, coloquei 11 e 13 anos para englobar os meninos e as meninas, tá? Acontece a segunda grande poda neural, e aí novamente pode acontecer de aparecer os sintomas do autismo que eram tão sutis e se tornaram imperceptíveis até então. Então, aquela criança que está na entrada da adolescência, ela vai ficar menos comunicativa, ela vai parar de fazer contato visual, ela pode ter queda no rendimento escolar, ela pode querer ficar mais dentro de casa, não querer ir brincar. Então, são sintomas da segunda poda neural. Já estava ali o autismo, ele só vai aparecer de uma forma mais, vamos falar, mais organizadinho, pelos marcos de desenvolvimento que o bebê deve ter a partir do primeiro mês até 1 aninho, tá? Vai ser um pouquinho monótono, mas é necessário. Então, no primeiro mês, como eu falei para vocês, o bebê precisa observar um rosto que esteja a 20 centímetros dele. Isso já nos primeiros dias, tá? Reagir ao som. Então, acontece algum barulho ou a mãe chama e o bebê fica mais alerta. Pode ele olhar naquela direção ou não, mas ele tem que fazer alguma reação ali de que escutou. Eleva a cabeça. Então, se você coloca o bebezinho de bruço, não é para deixar o bebê dormir de bruço, pelo amor de Deus, tá? Só bebê de bruço é só quando a gente está olhando. Então, o bebê tem que ficar com a barriga para cima, que é mais seguro para ele, mas essa é outra história. Então, se ele fica de bruço, ele eleva a cabeça, ele ergue a cabecinha. Postura, a barriga para cima, como eu falei, pernas e braços fletidos, cabeça lateralizada. Essa é a postura que o bebê deve se sentir confortável no primeiro mês. E é mais seguro para ele também, tá? Segundo mês, sorriso social. Olha lá, ó, que importante, gente. Já tem que começar o sorriso social entre o primeiro e o segundo mês, tá? Então, quando estimulado, a criança deve esboçar um sorriso. Tem uns bebês que já, nessa época, já dão as gargalhadas. O bebezinho muito novinho, ele fica com as mãozinhas fechadas. Conforme vai desenvolvendo a parte neuromotora, a parte de coordenação do bebê, ele vai abrindo as mãozinhas, ele passa mais tempo com as mãos abertas. E ele só fecha a mão quando ele está com fome, tá? Então, o bebê, a partir do segundo mês, tem que fechar as mãozinhas somente quando está com fome. É um sinal de comunicação com a mãe. E ele tem que começar a emitir alguns sons, tá? Chorar
fazer esse tipo de coisa que não é ainda uma sílaba, tá? Daí do 3º e 4º mês, a criança precisa movimentar ativamente os membros, então aqueles chutinhos no ar, mexer as mãos, mexer os braços, responder ativamente ao contato social. Então, aí o bebê já precisa olhar onde estão chamando, precisa segurar objetos, começa a emitir sons mais inteligíveis, né? O gugu, o dadá, esse tipo de coisa. Do 3º para o 4º mês, a resposta tem que ser ativa, segurar objetos, emitir sons e levantar a cabeça com mais firmeza quando está de bruço. Do 4º aos 6 meses, o bebê precisa buscar ativamente objetos. Então, ele tentar pegar objetos, tentar pegar um móvel, ele tentar pegar um ursinho que a mãe ofereça. Ele tem que segurar esse objeto com, como que eu vou falar para vocês, com a intenção de pegar o objeto. Antes só colocava na mãozinha dele e segurava. Agora não, ele tem que estender as mãozinhas, os bracinhos, para conseguir pegar o objeto. E ele precisa também, gente, passar de uma mão para a outra o objeto que ele está. Duplicar frases. Frases não, desculpe, sílabas. Então, falar. Antes ele falava assim, dá, né? Sem sentido nenhum. Agora ele vai falar, dá. Também sem sentido. Mas já vai duplicar as sílabas. Ou falar, go, também. E tem que sentar com apoio ainda, tá? Sentar com apoio. Quando ele está de 6 a 9 meses, ele precisa daí sentar sem apoio, brincar mais ativamente do esconde e achou, que é aquele, cadê o bebê? Então, ele tem que rir da gargalhada, ele tem que tentar imitar também a mesma coisa, tentar colocar a mãozinha no rosto. Transferir objetos tranquilamente de uma mão para a outra, agora com mais destreza, né? Do 9 aos 12 meses. Ele tem que imitar gestos. Então, fala para o bebê, dá tchauzinho. O bebê tem que dar o tchauzinho. Faz movimento de pinça para pegar as coisas menores. Produz jargão. Então, ele vai falar papai, mamãe, mas isso sem uma função. Ele não está chamando, quando ele fala papá. Ele não está pedindo papá. Ele está só falando papá. Aí quando ele vai chegando mais perto de 1 aninho, aí ele tem que começar a falar algumas palavras. Papai, mamãe, pelo menos de 3 a 5 palavras perto de 1 ano. E ele tem que ter engatinhado, né? Entre 9 e 10 meses ele tem que ter começado a engatinhar. E agora, com 1 aninho, entre 1 ano e 1 ano e 4 meses, a criança precisa estar andando. Qualquer coisa que não esteja de acordo com esses comportamentos que eu falei para vocês, precisa ser investigado. Uma coisa muito importante que eu vou falar agora, que é o autismo regresso, retrocesso, retrógrado, que acontece com a criança, ela já tem algumas habilidades, então ela desenvolveu até 1 ano e 2 meses, todas as habilidades esperadas para a idade dela, junto aos seus pares, tudo certinho. Aí, de repente, a criança começa a perder funções. Então ela para de falar, ela volta a engatinhar, ela não consegue mais pegar um brinquedo como deveria, brincar como foi ensinado para ela. Enfim, os pais podem observar que a criança esqueceu funções, esqueceu os comportamentos, tá? E isso é um tipo de autismo. É importante, gente, vocês saberem que o autismo já existia, ele já estava lá, tá? Só que ele estava de uma maneira muito sutil e impercebível. E
quando houve essa primeira poda neural maior, porque assim, durante toda a nossa vida, nós vamos passando por podas neurais, tá? Então, o cérebro entende que está muito neurônio ali, corta alguns, que é para dar espaço para que as sinapses sejam melhores desenvolvidas, tá? Aí o que acontece? Nessa primeira poda neural, a criança pode perder neurônios que eram importantes, é uma poda neural errada, que acontece principalmente em quem já tinha o autismo, mas estava ali de um modo muito sutil, tá? Lá na adolescência, vamos dar um pulo aqui, vamos fazer essa criança crescer muito rapidamente. Lá na adolescência, entre 11 e 13 anos mais ou menos, coloquei 11 e 13 anos para englobar os meninos e as meninas, tá? Acontece a segunda grande poda neural, e aí novamente pode acontecer de aparecer os sintomas do autismo que eram tão sutis que se tornaram imperceptíveis até então. Então, aquela criança que está na entrada da adolescência, ela vai ficar menos comunicativa, ela vai parar de fazer contato visual, ela pode ter queda no rendimento escolar, ela pode querer ficar mais dentro de casa, não querer ir brincar. Então, são sintomas da segunda poda neural. Já estava ali o autismo, ele só vai aparecer de uma forma mais... Ou a criança apresenta disfemia. O que é disfemia? A gagueira. Então, a criança, não somente quando ela está nervosa, mas quando ela quer falar alguma coisa que ela está ansiosa, né, para falar, ela gagueja. Também é um sinal que deve ser investigado. E uma coisa que eu gostaria muito que fosse riscado do planeta Terra: criança tímida. A timidez, ela é desenvolvida através da censura por um erro. A criança pequenininha, ela não vai ter essa noção de que ela vai ser julgada em alguma atitude, então ela vai ser tímida. Não. Se a criança se esconde quando brinca com ela está no colo da mãe, aí a tia chama, ela se esconde no cabelo da mãe. Ou quando ela está maiorzinha, vai apresentar: olha, esse aqui é o meu filho, é o Theo, ele nasceu quando você estava viajando para a Europa, né? E essa criança se esconde na mãe, tipo na barra da saia da mãe, então tem que ser investigado. Não existe criança tímida. A timidez, ela pode aparecer a partir dos 5 anos de idade. Aí que eles vão ter uma noção maior do julgamento alheio. Então aí a criança pode se tornar tímida. Antes disso, precisa ser investigado porque é algum problema de socialização. Pode não ser autismo, mas tem algum problema de socialização. Tá? Então, desde o bebezinho já dá para observar isso. Dificilmente um autista não ganha de brinde um problema de rotina de sono. Então, aquela criança que não dorme direito, ou que dorme muito agitada, demora para dormir, tem o sono muito leve, ou dorme demais, ela precisa ser investigada, tá? Uma das comorbidades mais comuns no autismo é a rotina de sono. E aquela criança que, quando começa a chorar, quando fica contrariada, ela fica descontrolada, ela fica desregulada. Também é um sintoma que precisa ser investigado. Como que você diferencia se a tua criança está de manhã ou se ela está tendo uma crise cognitiva? Quando é uma manha por negociação. A criança vai parar imediatamente de chorar quando ela ganhar o que ela quer. Então, por exemplo, o João, ele quer comer uma bolacha recheada, né, um biscoito recheado antes do almoço. A mãe fala não. Aí ele começa a chorar desesperadamente. Só que
vai chegar a visita para o almoço. O pai vai trazer o chefe para almoçar. Então a mãe não pode deixar essa criança chorando, senão o que o chefe vai pensar, né? Então a mãe fala, tá bom, só dessa vez eu vou deixar você comer o biscoito recheado antes do almoço. Dá o biscoito, a criança dá uma soluçada e para de chorar. O que era isso? Era birra, era negociação. Quando a criança entra numa crise, realmente, essa criança, ela vai perder a noção do que ela estava querendo. Então, ela vai entrar num desespero, num choro, se jogar no chão, se dar soco, ficar agressivo, gritar muito alto e não vai ter negociação nenhuma. A mãe pode pegar a bolacha recheada, o biscoito e entregar na mão da criança, a criança vai jogar na parede e ela não vai querer. Isso é uma crise, então não tem negociação, não é uma chantagem. A criança está descontrolada mesmo, ok? Então, gente, nós precisamos usar a seguinte informação. Qualquer atraso do neurodesenvolvimento precisa de investigação. Cada criança não tem o seu tempo. Qualquer comportamento diferente de seus pares precisa ser investigado. Entenderam? Seria desnecessário eu falar que a pessoa não deve ter medo, vergonha, preguiça de investigar qualquer sintoma que haja. O que acontece às vezes? O vizinho fala, a avó fala, o tio fala, ou a mãe fala e o resto da família não concorda que tem alguma coisa diferente na criança e vão adiando porque acham que está tudo bem. E o diagnóstico vai ficando cada vez mais tardio. E aquele tempo precioso que a criança tem desde que nasce até os 5 anos, que é a plasticidade cerebral, ela vai diminuindo. E o que é plasticidade cerebral? É a capacidade que a criança tem de armazenar muito mais informações do que um adulto. Entendeu? Então, assim, o que a criança aprende? Vamos colocar uma criança de 6 meses. Então, ela está começando a ver o mundo, né? E a mãe sai com ela e ela vê lojas, ela vê carros, ela vê prédios, ela vê um monte de coisa. Ela vai armazenar muito mais informações do que aquela pessoa que nasceu lá numa fazenda, nunca saiu de lá e de repente vai para a cidade e vê tudo que esse bebê viu. Então, é diferente a forma de que uma criança aprende do que de um adulto aprendendo. Entenderam? Então, qualquer diferença deve ser investigada. E sim, mas Jô, eu acho que não é nada, porque eu era assim também quando era pequena, fazia tudo isso. Então, vamos investigar você também, né? Porque se a tua criança está diferente de seus pares e você também fazia isso, pode ser que, em vez da criança não ter nada, seja você também um companheiro de um problema de neurodesenvolvimento da tua criança. Então, precisa ser investigado, gente. Se a resposta for não tem nada de errado com a sua criança, você vai ficar tranquilo, você vai poder falar para as pessoas, não, ele só é muito alegre mesmo, ele só é mais lacônico, ele gosta de falar pouco mesmo, mas você vai ter a certeza e você não vai estar roubando um tempo precioso do desenvolvimento do teu filho, ok? João, mas o negócio é o seguinte, eu vejo isso no filho da vizinha, eu vejo que aquela criança tem alguma coisa, algum problema do neurodesenvolvimento que aquela criança tem. Mas, eu tenho medo de falar que a mulher vai me dar um xingão. Fale. Por quê? Você fala, a professora fala,
O outro vizinho fala, essa mãe, ela pode até ter um período de negação, do qual é comum. Mas ela vai correr atrás, ela vai então comentar com o pediatra, ela vai comentar com o psicólogo. E então você pode estar ajudando muito essa criança. Se você vê algum comportamento estranho, fale. Tem uma das terapeutas que eu faço supervisão, e o filhinho dela, o Theo, é a Charme, tá? Fantástica, ela tem saído muito bem na aplicação de terapia. Ela estava no ponto do ônibus com o filho dela e uma senhora falou assim, esse menino é autista. Ela ficou louca da vida, ela ficou muito brava. E olha que ela é pedagoga, hein? Ela falou, não, imagine o que essa mulher está achando do meu filho, por que ela está falando isso? E aí, ela chegou em casa e começou a observar. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 10 dias depois, ela estava no neuropediatra com o Theo. E o que foi realmente constatado? O Theo é autista. Então, mesmo que você seja repudiado, se você seja maltratado no momento que você falar, mesmo que a sua irmã ou seu irmão fique ali dias, meses, sem falar com você, você vai estar ajudando aquela criança, ok? Isso não só a criança, aquele seu amigo, o seu primo, o seu tio, o seu pai, enfim, né? Vamos falar, gente, mesmo que a gente seja repudiado nas nossas ideias, mas o importante é fazer o nosso papel. Entender que o autismo, ele é, na grande maioria, genético, hereditário e congênito. O que isso quer dizer? Alguém da família passou para o seu descendente ou segunda, terceira geração. Alguém já tinha, mas na minha família ninguém teve diagnóstico. Não teve diagnóstico, mas estava lá o autismo, né? Genético, então está nos genes. Então, se fizer um exame genético na pessoa, vai aparecer lá a alteração na genética do indivíduo, tá? Congênito é que já nasce com. Então, pode ser fatores ambientais, pode ser que a mãe tenha tido a determinada doença venérea e essa doença acabou modificando a formação do cérebro do feto. Pode ser que o bebezinho tenha tido icterícia, né? E tem daí o autismo quenictério. Mas a grande maioria é genética, hereditária e congênita, ok? Tela não causa autismo, gente. Isso aí é lenda. Pode acontecer da tela acentuar os sintomas do autismo. Por quê? A tela, ela não faz uma interação social. Então, a pessoa tem ali, né, o poder total da comunicação. Ela tem o poderio de mudar a hora que ela bem entender todo o cenário do que está acontecendo ali naquela vidinha. E ela tem as recompensas imediatas, que fazem com que aconteça a estimulação de hormônios e assim, com a descarga de hormônios na corrente sanguínea, a pessoa vai sentir satisfação, vai sentir ira, vai sentir, enfim, né? Vai ser uma resposta muito imediata. Vacina, gente, não causa o autismo. Acontece que qualquer manifestação que aconteça no organismo da pessoa que já nasceu com autismo pode ser acentuado por algum fator desencadeante, mas não vai causar o autismo. Pais e mães que começam a beber e usar drogas depois do nascimento da criança não vai causar autismo. Antes, durante a gestação, sim, pode acontecer alteração que cause o autismo. Mas vamos tirar a mistificação das causas do autismo.
tá? Vamos esclarecer o povo. Então, existem fatores ambientais que causam autismo, sim, mas a grande maioria é por genética, hereditariedade e a pessoa já... Se você já tem o diagnóstico do teu filho, o que você pode fazer para ajudá-lo? Qual que é a tua maior missão? Tua maior missão é se tornar desnecessário, ou seja, trabalhar na independência dessa pessoinha para que ela possa viver e viver com qualidade de vida quando você não estiver mais aqui. Porque o maior medo de toda mãe, de todo pai, é que o filho fique desassistido. Mas quando é uma criança autista, eu acho que esse medo, esse temor é muito maior mesmo. Então, o que a gente tem que fazer? Terapia, gente, terapia. O povo tem falado muito mal aí da terapia. Não é uma terapia, a ciência ABA, né? Porque o que tem acontecido? Pessoas, pseudoterapeutas, têm se aproveitado de cursinhos de finais de semana para se tornarem aplicadores de ABA. E tem feito umas coisas muito absurdas. A ABA, ela é uma ciência que é estudada há muitos anos, né? Ela é uma linha da terapia cognitiva comportamental. Então, é ciência, já foi provado que ela funciona. Mas existe muito pseudo-ABA por aí, tá? Então, na ABA não há punição, há reforço, não há tortura da criança. Há uma negociação com a criança de recompensa. Então, tem até um vídeos aí rolando que a terapeuta, ela simplesmente arranca da mão da criança o que a criança está brincando para que a criança aceite a sua proposta. Gente, isso não é ABA, tá? Isso aí é o dito da pseudo-ABA. Outra coisa também, a ABA, os pais têm que participar. Então falam lá, 40 horas de ABA. Quem não entende, pensa que, meu Deus do céu, então todo o tempo que a criança estiver acordada, ela vai estar fazendo ABA praticamente. Gente, é ABA naturalista. Então, o terapeuta, o fonoaudiólogo, o fisioterapeuta, ele vai fazer as suas sessões de ABA e ele vai ensinar, ele vai inserir a família para que trabalhe com a aplicação da ABA em casa. Então, por isso que é 40 horas semanais. Não é 40 horas semanais sentado numa mesinha com um terapeuta ali na frente. Não é nada disso, tá? Então, tá muito mal explicado o negócio. A mãe vai trabalhar com ABA no dia a dia da criança. Então, por exemplo, a mãe oferece, vou dizer lá, banana. A criança não gosta de banana. E ela oferece banana e ela fez uma barquinha bem bonitinha, com um pescadorzinho, remo. Ela decorou aquela banana maravilhosamente bem. Ela fez com que a criança brincasse antes com o barquinho. E aí, por fim, ela oferece o barquinho para a criança comer. E a criança aceita e come ali no lúdico. E a mãe vai falar, muito bem, muito bem. Só esse muito bem já é um reforço. Mas aí a mãe fala assim, agora que você comeu a banana, nós iremos brincar lá no parque. Ele adora o parque. Então, da próxima vez que a mãe oferecer a banana, ele vai comer pensando que, além da banana ser gostosa, depois ele vai no parque. E a mãe vai realmente levar no parque. Entenderam? Então, não é que em casa também a mãe vai ser aquela chata que vai estar sentada com a criança aplicando atividade. Ela vai inserir na vivência da criança a ABA. Entenderam? Então,
Não é que a aba é ruim, a aba é uma coisa maravilhosa, mas ela precisa ser aplicada por profissional preparado e todo aplicador aba precisa ter um supervisor aba. Porque nós precisamos estar sempre trocando informações, recebendo incentivo, para que possamos desenvolver um bom trabalho. Então, quando você for contratar um aplicador aba, você sempre pergunta, quem é o seu supervisor? Fulano de tal. Aí você vai lá e confere fulano de tal. Até o fulano de tal tem que ter um supervisor. Então, acaba sendo uma equipe muito grande trabalhando com teu filho. Então, a aba é maravilhoso. E ninguém vai ficar sentado na mesinha 40 horas de jeito nenhum, e ninguém vai ser punido ou arrancado um brinquedo da mão porque está aplicando aba, tá bom? Então eu falo, né, gente? Pelo amor de Deus, cada sugestão que o Ed me deu acabou virando 5 minutos de fala. Gente, eu vou falar para vocês com que eu trabalho. Então, eu trabalho como supervisora aba. No momento eu não tenho vaga para colocar nenhum aplicador. Estou trabalhando com 5 aplicadores e não consigo dar conta de mais ninguém. Eu trabalho com terapia clínica no consultório com 3 pessoas apenas, 2 crianças e uma adolescente. Porque eu preciso da prática, eu preciso estar fazendo manutenção da minha prática. Então eu preciso estar ali com o paciente. Mas o que eu faço mesmo, que é o que preenche a minha agenda, e por isso eu não posso trabalhar em outras áreas, são as avaliações. Então, as avaliações, segunda e sexta, eu faço avaliação pelo preço normal e presencial. Eu só faço presencial porque na avaliação que eu faço na segunda e na sexta, entra também a mensuração de QI, que são a superdotação e altas habilidades, tá? Então, daí só no consultório. Nas terças e quintas, eu faço um trabalho social, porque, gente, pelo amor de Deus, eu não tenho que ser grata que meus filhos já estão com a idade que estão, né? O Guilherme é biólogo, cuida de uma reserva de animais exóticos, é uma pessoa maravilhosa, casado, a minha nora é uma fofa, a minha nora inclusive é a minha secretária, tá? A Ana, quando eu falo da minha secretária, é a Ana, a esposa do meu filho. A Camila, ela também está muito bem encaminhada, ela se forma esse ano em biomedicina, ela faz iniciação científica na Fiocruz. Fiocruz é a Fiocruz, né, gente? Então, assim, eu tenho o maior orgulho que ela conseguiu, ela concorreu lá com 300 e poucas pessoas por uma vaga, e entrou, e eu acho que agora vai ficar para sempre lá na área da ciência de pesquisa, né? O Ícaros, que tem 15 anos, ainda está na adolescência, nessa fase de estar se descobrindo, mas ele é um menino muito lindo, um menino muito bonzinho, obediente, né? Ele gosta de coisas que a gente gosta, ele gosta de coisas lá da década de 80, de 90, o hiperfoco dele é as guerras mundiais, então ele é uma pessoa bem interessante. Nós fomos no show do Sidney Magal, por isso que a minha voz está assim, porque eu me empolguei, achei que eu estava ainda com 15 anos, e ele foi junto, né? Ele foi assistir o filme do Sidney Magal também, ele gosta muito dessas coisas antigas, então a gente tem que ser grato quando a gente vê a mão de Deus se movendo. Então, como eu fui muito abençoada que minhas crianças estão crescendo, né? De uma forma muito boa, muito saudável, com qualidade de vida. Então, eu separei as terças e quintas para fazer a avaliação a preço social, tá? Então, se você ainda não é diagnosticado, me procura que a gente pode te ajudar nesse sentido por um preço que você pode pagar, tá? Gente, foi um prazer maravilhoso falar com vocês.
tem assunto aqui que eu poderia ficar a noite inteira falando, mas não adianta também que as pessoas não conseguem prestar atenção se ficar muito tempo no mesmo assunto, né? Então, eu vou deixar aqui uns restinhos que não foram falados para que o Ed me chame outras vezes para participar, ok? Gente, boa noite, obrigado, muito grata mesmo, e vamos seguindo junto aí, porque nós precisamos estar sempre unidos, ok? Boa noite. Muito bom, obrigado, Josélia. Muitas informações importantíssimas para todos. A gente também fica muito feliz com a tua participação, Josélia. Pode ficar tranquila que você vai ser chamada muitas e muitas outras vezes. E eu vou querer também que vocês comentem aí sobre mais coisas que vocês gostariam que a nossa neuropsicóloga querida, que a gente tem um fã-clube, poderia responder para vocês. Mas a gente tem uma outra convidada hoje. Convidada muito especial aqui nessa noite. Se você está ouvindo isso de manhã, então um bom dia para você, mas o programa vai ao ar à noite. Juliane, se apresente para nós. Boa noite, Ed. Boa noite, Josélia. Boa noite, queridos ouvintes. Então, eu sou Juliane, uma mulher atípica, mãe de uma criança atípica. Tenho 43 anos, moro em Florianópolis, Santa Catarina, e sou servidora pública. Tenho 2 filhos, sendo que o mais novo, de 5 anos, foi diagnosticado aos 3 anos, e o mais velho tem 25 anos e amanhã vai fazer a avaliação neuropsicológica com a nossa querida Josélia. Então, Ed, que curiosidades você tem para saber sobre essa empreitada de descobrir a neurodiversidade do meu filho, no caso? Hoje é sobre meu filho. Isso foi uma das coisas que mais me chamou a atenção no diagnóstico tardio, era que tinha alguns pais que foram investigar a situação do filho e acabaram saindo também com o diagnóstico, né? E aí, como nós ouvimos a Josélia falar, como em 90% dos casos é uma condição genética, né, congênita, eu fico imaginando como que deve ser a cabeça dos pais e tudo. Eu não sou pai ainda, não possuo filhos, vai ser difícil ter, mas aí é assunto para outro episódio. Nada é impossível. Nada é impossível, mas vai demorar, né? Digamos assim, não vai ser para daqui a 9 meses ainda. Na verdade tem coisas impossíveis sim, mas esse não é impossível. Esse não é impossível, né? Tem várias outras maneiras da gente chegar lá. Mas nos próximos 9 meses não vai acontecer, isso eu tenho certeza. Então, assim, eu não tenho como falar a experiência que deve ser, porque não tem como, né? E aí a gente conversando, eu vi que você tem uma história bem legal, assim, não vi detalhes, por isso que eu convidei para você poder compartilhar com a gente. Então eu queria saber como que você descobriu que o seu filho poderia ser autista ou não, ou decidiu investigar, e como é que foi a descoberta com você também, né? Certo. A descoberta do Telzinho, o nome dele é Tel, a gente chama de Telzinho, ser autista, foi basicamente nos passos que a Josélia acabou de falar, mas teve um tempo diferente, porque ele nasceu de 27 semanas, isso dão 6 meses. Então ele ficou quase 3 meses na UTI, até ter a alta. Então, a partir da alta, foi considerado que o desenvolvimento dele fosse de um recém-nascido, e a pediatra ainda dizia que tinha que crescer mais 3 meses, então ele teria um desenvolvimento mais ou menos 6 meses antes de uma criança que nasceu no tempo certo. Então, porque fora da barriga a criança se desenvolve um pouco mais lentamente do que dentro da barriga, é o ambiente apropriado.
Então, por mais que ele tenha ficado na incubadora, durante o tempo na incubadora umidificada para simular o ventre, quando ele teve condições preso para sair da incubadora, ainda disseram, né, que ele teria esses 6 meses de atraso nos marcos do desenvolvimento. Isso foi muito observado e ele foi acompanhado nesse início de vida por bastante profissionais, tanto da parte do desenvolvimento cognitivo, quanto de outras questões físicas, como os olhos, a parte psicomotora. Então ele começou a fazer fisioterapia e ter acompanhamento muito cedo, mas levando em consideração esse atraso que ele teria. Só que, conforme foi passando o tempo, me chamou muito a atenção que os marcos estavam mais atrasados do que os 6 meses esperado. Então, com 1 ano, eu comecei a suspeitar que poderia ser autismo, e a pediatra e os médicos que eu acompanhava, os outros especialistas, diziam que era muito cedo para avaliar isso, porque tinha esse período, né, para ele maturar ainda. Então, mas alguma coisa ali me tocava, eu observava, gravava vídeos dele também, por exemplo, separando na piscina de bolinhas só as bolinhas vermelhas, o Lego maior, infantil, né? Ele só empilhava para cima. Então, eu já me atentava a essas características, né? E sempre perguntava, eu tô especialista, será que não é autismo? Mãe sente, né? Então, ele fazia físio também na época. Eu comecei a observar, porque com 1 ano ele ainda não sentava, né? Conforme a Josélia acabou de dizer, é muito antes que a criança começa a sentar, né? Bem antes, ali nos meses iniciais, e com 1 ano ele não sentava. Então foi intensificada a fisioterapia nele, uma profissional, e ela ensinou ele a caminhar mais ou menos, sentar. Sentar sem o apoio, né? Sentar com apoio foi com 1 ano, e 1 ano e 2 meses, mais ou menos, ele começou a sentar sem apoio. Aí o ano se passou e ele foi completar 2 anos e ele ainda não caminhava. Aí a pediatra falou, olha, vale a pena agora a gente investigar se pode ser autismo. Aí ela me deu um encaminhamento para uma especialista da área, a neuropediatra. Desculpa a falha. Os encaminhou a neuropediatra. E a neuropediatra, vendo o histórico dele, disse, e eu acho que ela fez certo, ela foi bem ponderada. Ela disse assim, que ela precisaria observar o desenvolvimento dele por um tempo maior, encaminhou para algumas terapias focadas, né, em atípicos, né, em autistas, e pedia para que eu levasse para ela de 2 em 2 meses o relatório dos terapeutas que estavam acompanhando ele, para ela observar como estava sendo a evolução. Então, com 3 anos, um pouquinho antes dos 3 anos, ela fechou o diagnóstico. Eu me senti muito aliviada, muito aliviada, porque com 3 anos ele ainda não falava. Então, a primeira coisa que eu pensei é que, tendo a terapia certa, ele vai ter condições de evoluir. Então, os marcos de desenvolvimento dele atrasaram bastante, muito mesmo, né? Foi sentar com 1 ano, foi caminhar com 2 e foi falar com 3. Quando eu consegui o diagnóstico, eu consegui uma vaga para ele na PAI, aqui de Florianópolis. E assim, foi fenomenal o desenvolvimento dele com pessoas especialistas no assunto. Em 6 meses ele já não usava mais fralda, ele usava fraldas ainda, né? Na cidade já não é mais tão comum as crianças ainda usar fralda. Em 6 meses ele já não usava mais fralda, começou a falar, e daí pra frente a gente sempre fez terapias bem intensivas com ele também, 2 vezes por semana.
ele ia na PAI à tarde, e nos outros 3 dias da semana úteis, ele ia numa clínica do convênio do plano de saúde, e por dia ele faz até hoje, né? 5 dias por semana, 5 horas de terapia das mais diversas. Tem bastante especialistas que tratam ele. E assim, o desenvolvimento dele foi fenomenal, e eu quero mesmo que ele tenha todo o amparo que eu não tive. Como tu mencionou, né? Eu fui diagnosticada depois dele. E isso é engraçado também como foi descoberto, porque desde o início, quando foi suspeitado um possível diagnóstico de autismo nele, quando a gente ia nos especialistas que a neuro indicava, ou mesmo conversa com ela, dizia, olha, geralmente é genético, se for e tal, tem alguém da família, um histórico. Aí eu colocava assim a mão na frente e apontava pro meu marido. E fazia com a boca assim, é ele. Será? Mas não, você sabia ou você tava zoando com a cara dele? Eu tinha certeza que era ele. Eu tinha certeza. Tá. Ele trabalha com TI. Ele é quieto, ele fica focado. Gente, é ele, é igual. É ele o autista. É porque, sabe, quando a gente tá pesquisando esse tipo de coisa, a gente vê tanta bobagem, tanto estereótipo na internet, e a gente acaba tendo concepções errôneas, né? E aí um dia eu tomei coragem para contar para ele que ele era autista, né? Falei, olha, amor, tem uma coisa muito séria para te contar. Não quero que você se ofenda, nem que fique magoado, mas você é autista. E ele, Juliane, tem mais o que fazer, para de palhaçada. Aí, né? Eu assim, não, isso volta aqui. Eu tenho certeza que você é, porque você lida com TI, você não gosta de conversar, não tá nem querendo conversar comigo agora. E fica lá naquele joguinho que nem ouve a gente falar. Aí ele olhou pra mim, Juliane, quer falar sério então? Se algum de nós dois é autista, é você. Por quê? Ed, esse homem me listou tanta característica, tanta, que eu fiquei sem chão na hora. Eu nunca tinha percebido. Porque, claro, nesses anos que a gente estava em busca das condições de evolução do nosso filho, a gente ouviu muita coisa. E o pouquinho ali que eu encontrava de característica dele, que todas as pessoas têm uma característica ou outra, não significa que fecha um diagnóstico, né? Eu ia somando, mas eram pouquinhas dele. Agora, quando ele listou as minhas, que eu nunca tinha me atentado, e eu, caramba! A gente sempre acha que a gente é normal, será? Né? E fui procurar fazer as avaliações neuropsicológicas, né? E eu fiz com a Josélia, foi maravilhoso. Tenho que agradecer muito a ela por ter tido essa descoberta, assim, porque eu sempre pensava como meu filho se sente, como o Thelzinho se sente, como será que ele pensa? Mas somos iguais, né? Iguais e diferentes, como todos nós, todos somos normais. E cada um tem sua característica. Muito interessante. E aí me vem assim uma outra pergunta na mente também, que eu acho que o pessoal vai querer saber. Eu sou da área de TI aí já quase 20 anos. E é verdade, né? Não tem como mentir. Eu sou da área há quase 20 anos e sou autista, ok. Mas não significa que todo mas, assim, profissional da área de TI vai ser autista, né? Não significa que todo será, mas eu, nesse tempo todo de carreira aí, quase 2 décadas, que eu comecei com 16 anos de idade, né? E consertando computador de vizinho, depois de negócio local no bairro. Olha, eu também, tá? E aí foi. Se eu não tivesse passado no concurso público, talvez eu estivesse trabalhando na área de TI também. Eu também monto e desmonto computador desde a adolescência. Isso. Então, eu vi muitas pessoas parecidas com o seu marido. Que, assim, só hiperfocado em alguma coisa.
Às vezes eles têm uma alta habilidade ou uma superdotação, mas eles não têm autismo, não têm uma comorbidade. Mas, assim, tem uma cabeça fora da curva, né? Tive vários líderes técnicos também muito bons, assim. Um deles, inclusive, não sei se um dia ele vai ouvir esse programa, mas se ele ouvir, um abraço pra você, Paulo Takeda, excepcional. Um cara que, inclusive, me introduziu pra Cloud, né? Que hoje eu tô trabalhando com Cloud, e ele me ajudou a tirar a certificação e tudo. Então, assim, eles focados, assim, muito metódicos, categóricos e firmes nas decisões. E você comentando, me veio uma pergunta. Como é que ele tá lidando aí agora com a esposa e com o filho que tem TEA? Como é que tá, assim, o comportamento? Como é que ele encarou isso? Se ele durante tá achando ruim? A minha desconfiança que o Telzinho pudesse ser autista, meu marido dizia que eu tava inventando coisa na minha cabeça, que era sarna pra coçar. Ele não aceitava essa possibilidade. Ele só aceitou que o Theo era autista no dia que a neuro fechou o diagnóstico. Antes disso, ele tinha certeza que era loucura da minha cabeça. Eu tava vendo coisa onde não tem. E eu acho que isso é bem comum, né? Eu tenho contato com muitas mães de autistas que têm a idade do Theo. Logo que ele foi diagnosticado, eu tive muito contato também com mães, crianças pequenas recém-diagnosticadas. E é bem comum essa negação do pai. Geralmente a mãe que vai atrás e o pai tem aquela negação. Mas depois que ele ficou sabendo, que ele, né, teve a certeza, ou ficou sabendo, na verdade, que antes disso não sabia de nada. É loucura minha. Mas quando ele, né, pegou o diagnóstico na mão, a partir daquele momento, ele começou a se empenhar, tanto quanto eu, nos tratamentos do Theo. Tanto quanto eu, sabe? Eu tenho muita gratidão, assim. Eu sei que é muito difícil um pai ser tão dedicado, sabe? Então, todas as terapias que eu vou atrás, e como você viu, o Theo tem uma carga horária bem intensa. É puxado, né? E eu não sou a responsável sozinha de levar e trazer o Theozinho. Meu marido se coloca muito à disposição também, a gente divide essa tarefa. Então, geralmente quem vai atrás do especialista sou eu, e a logística quem pensa é ele, porque apesar de eu ser uma autista nível 1, com altas habilidades, eu não consigo dirigir. Eu não consigo dirigir e posso surtar dentro de um ônibus. E como eu e o Theo somos bem parecidos, né, é uma situação bem delicada. Então a gente tem que ir ou de carona com ele ou de Uber. Já tivemos a experiência dos dois passando mal dentro do ônibus. Então, né? Mas a gente vai se adaptando. Mas meu marido aceitou muito bem, sim. E agora, há pouco tempo, com o meu diagnóstico, eu percebi ele mais compreensivo comigo também. Exigindo menos. Porque sabe que a gente tem nossas limitações, né? Bacana. Por exemplo, se eu tô cozinhando, eu não consigo atender o Theozinho ao mesmo tempo. Se eu tô trabalhando em home office, eu não consigo cozinhar ao mesmo tempo. E são coisas que ele faz com muita facilidade. Muita. Até dobrar roupa. Se eu vou dobrar roupa, eu levo horas guardando roupa. E ele resolve tudo em 15 minutos. E eu fico impressionada como alguém consegue. Ele assim, nossa, olha a quantidade de passos que você faz. Tem que separar todas as cores. Depois separa toda o comprimento de manga. Sou eu lavando louça. Eu tenho que separar todos os pratos, depois todos os talheres, todas as panelas. Algumas funções assim que levam tanto tempo, que ele já até desencanou. Mas é uma coisa que eu tô tentando melhorar. Vou abordar na próxima terapia, né? Mas enfim, tem tanta coisa pra gente abordar em terapia, né? Mas o importante é isso. É pouquíssimo. Mas o importante é isso, sabe? Né? Que eu quero deixar o recado pras mães que
não duvidem da sua intuição. Por mais que os outros digam, cada criança tem seu tempo, como a Josélia acabou de citar, né? Essa é a fala muito comum, é o que eu mais ouvia. Cada criança tem seu tempo. Não é assim. E é para respeitar os marcos de desenvolvimento. Tem que estar muito atento a isso. É uma coisa fácil da própria mãe observar, porque tem na caderneta de saúde. Aborde também outras características que observou na criança com a pediatra de referência. E não passem por cima da sua intuição. Por mais que os outros digam que você está errada, continue investigando, insistindo, que quanto mais cedo a criança começar as terapias, as intervenções, melhor vai ser o desenvolvimento dela. Porque tem um período que o cérebro é mais maleável, as conexões neuronais se modificam e encontram outros caminhos mais fáceis, que chamam de neuroplasticidade. Então, essa primeira infância é um período de ouro, que a gente não pode perder. Hoje, quando eu levo o Theo nas terapias, outras mães perguntam, né? Mas ele tem autismo mesmo? Não parece? Olha, se não parece, é porque as intervenções estão dando certo. E ele vai continuar, né? Então, não pode tirar como comparação os outros, né? Porque tem outras crianças que são não verbais, né? Quando o Theo foi diagnosticado, ele era nível 2. Com as intervenções, hoje ele é nível 1. E a neuropsicopedagoga dele já disse para mim, me orientou, quando ele tiver entre 6 e 7 anos, é para fazer avaliação de altas habilidades nele também. Pode ser um caso dele também. Então, se for, gente, imagina começar a tratar. Imagina que beleza começar a tratar, né? A tratar não, mas a orientar um superdotado desde a infância. Se não for o caso, também não tem problema nenhum, né? Fica de altas habilidades, não saber dirigir, né? Mas se for, a gente vai... Ai, desculpa, é que eu sou recalcada com isso. Eu queria tanto saber dirigir, mas eu não consigo. Não tá me vendo vestido de Charmander. Quem não está nos vendo agora, não tá vendo. A Ju... É chique, né? A Ju, ela tem um apelido aqui que ela escreveu aqui, que é Julie. Chique. Então, não tá vendo a Julie vestida de Charmander e nem eu zoando com a cara dela piscando. Aí também assim, não estão vendo né? Dirigir não as vai, né? De anime que estão atrás do Ed. Que beleza, que coisa linda. Uau! Qual será o hiperfoco, né? Um monte delas. A gente tem ali Ike de Fênix, tem ali que legal. O uniforme do Goku. E vocês também não estão vendo nem a coleção de Barbies lá na estante? Tem de tudo. Não, isso aí são 3 fileiras, tá? Cada prateleira lá são 3 fileiras de Barbie empilhadinha. Então, nós temos essas particularidades, né? E isso é observado na infância também. Nossa. O Theozinho, ele ficou 1 ano e meio, mais ou menos, agarrado num galinho. No mesmo galinho. Galinho. Até na escola, na creche, chamavam ele do menino do galinho. Aí uma vez ele perdeu no parque esse galinho. Era um galinho bonitinho, parecia um cajado de... mas parecia muito um cajado, porque ele era mais grossinho e tal, parecia um cajado de mágico. Ah, tá. Engraçado, eu quando era criança adorava ficar com uns negócios desse também, sabia? Eu caçava no quintal dos outros, eu ficava com um pedaço de pauzinho desse daí, e eu brincava que era uma varinha, um cajado, uma varinha mágica, direto. Mas isso antes de existir Harry Potter, que mas veio em 97. O Theo, ele era muito pequenininho quando ele começou ele nem falava ainda, quando ele grudou no galinho. E ele era tão pegado àquele galho, gente, aí uma vez ele perdeu o tal do galho no parque da creche. E a professora, ele ficou desesperado, né? Entrou em crise. Aí a professora, né, teve que voltar pro parque com todas as crianças, ficaram as crianças tudo procurando um galinho. O tal do galinho dele no parque.
Mas, né, a gente percebe já essas características desde bem pequenininhos. Um objeto de apego. E essas pequenas coisinhas é bom, né? As mães, na verdade, é fundamental observarem tudo na sua criança. Para conseguir identificar precocemente, começar as intervenções precocemente, para que a criança evolua bem. Muito bom. Muito bom, muito bom mesmo. Eu acho que já consigo visualizar um pouquinho mais como é que as coisas funcionam. Vou ouvir um pouquinho mais as mães aí de crianças neurodivergentes para poder ver algumas experiências. Se você aí que está nos ouvindo tiver uma experiência diferente também, ou algo parecido, se identificou com a Juliane, comenta aí, por favor. Eu vou deixar na caixinha de perguntas para vocês deixarem comentário. Vou deixar uma enquete também, todo episódio eu deixo. Respondam, por favor, isso é importante pro Spotify. E antes de você se despedir de nós, porque eu sei que você tem aí Anderson, o Telzinho precisando de você. Tem que cuidar de nós dois. Eu não sei o nome do marido, né? Mas o Anderson também. Querendo saber, assim, o que essa mulher tá gravando aí, essa hora da noite aí, pra não sei aonde lá, o que ela vai falar. Depois, se ele vai ouvir, vai ver que não foi nada de ruim, não. Mas eu queria agradecer o teu tempo, tá? Queria agradecer também a Josélia mais uma vez, né? Já agradeci 3 vezes, mas muito obrigado pela disposição. E eu queria pedir... Sim. Uma última coisa pra você. Sei que você já deu aí uma mensagem boa pra todas as mães e tal, mas eu queria que você comentasse o que foi de melhor nisso tudo, dessa sua jornada, de você conseguir fechar o diagnóstico dele e de conseguir também entender um pouquinho mais quem é você. O que você sentiu assim de mais... Isso é uma coisa que as pessoas têm curiosidade, né? Muita gente questiona o que adianta um diagnóstico com mais de 40 anos na cara. Mas eu posso afirmar que é libertador. É libertador se conhecer. Eu já tive esse sentimento quando fechou o diagnóstico do TEL. Então eu já tinha passado por uma experiência de descoberta. Quando eu fiz a avaliação com a Josélia, eu tenho muito a agradecer ela também. Obrigada, Josélia, novamente. E foi constatado que eu também sou TEA, eu tive novamente essa sensação de libertação, porque todas as coisas começam a fazer sentido a partir desse momento. E a gente tem certeza do que a gente é e por que a gente age dessa forma. Lógico, ninguém vai utilizar isso de... Ninguém não, né? Lógico que a gente não deve utilizar isso de muleta para justificar nossos erros, mas sim para a gente poder melhorar naquelas coisas, naquelas questões que a gente tem dificuldade, né? E evitar também possíveis situações que vão nos fazer mal, né? Identificar nossos limites e de nossos filhos. Respeitar, né? Acho que a questão, a palavra-chave é respeito, respeitar os limites de nós e de nossos filhos. De nada, Ed. Eu quero agradecer também a oportunidade. Obrigado, viu? De estar aqui, muito conversando feliz contigo. Agradecer ao pessoal que está nos ouvindo também. Tá? Desejo tudo de bom para vocês. Obrigado, pessoal. Até mais. Um abração. Continue seguindo a gente aí, por favor, e acompanhando o programa que tem mais coisa vindo por aí. Até!